Ao Senhor toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós esta noite? Eu quero ler com você o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Eu vi que nós estamos em um outubro profético. Eu vou ler dois textos, o primeiro é o capítulo 1, e depois nós vamos para o capítulo 2. Eu vou ler na revista atualizada, a RA. Meu texto diz assim: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Você pode falar comigo, por favor? Diga: juntos ao rio Quebar. Não, vocês estavam mais animados cantando, não é possível. Diga: juntos ao rio Quebar. Juntos ao rio Quebar. Isso. Quando se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, é o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disso, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Capítulo 2, versículo de número 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te falo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Vocês podem falar comigo? Diga: lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá a comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca era doce como mel. Você diz amém? Amém. Quero muito que você olhe para 3 pessoas. 3 porque minha língua é presa, você sabe disso. Sem zombaria comigo. Olhe para 3 pessoas com um sorriso. Ela não vai gostar muito do que você vai falar, então você tem que falar sorrindo. Diga para ela: na tempestade nasce um profeta. Espírito da glória, eu preciso da tua ajuda mais uma vez. E algumas vezes nós reclamamos de tempestades de fogo, mas como disse Jó: prova-me e sairei como ovo. Quando essa prova acabar, eu vou sair melhor do que quando entrei nela. Vem sobre nós a tua mão,
Porque não tem problema se o fogo vier, se a tua mão estiver conosco, a sarça vai arder, mas não vai se consumir. E eu sei que o que parece ser problema, no meio disso, tem direção, revelação e projeto que Deus está construindo. Vem sobre nós com a tua glória, em nome de Jesus. Quem diz amém? Tempos difíceis geram homens fortes, já dizia Winston Churchill. Homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos. Israel estava vindo de um bom tempo com o rei Josias, mas alguma coisa ainda não estava indo bem. Mesmo depois de uma reforma, de um grande avivamento, alguma coisa indicava que posturas precisavam mudar. E Deus precisa ativar e despertar o coração do seu povo, para que Deus receba o nosso coração. Ele nos deu os salmos. Os salmos é o coração dos homens se derramando diante de Deus. É por isso que ele carrega louvores, vinganças, emoções. Uma vez eu criei a ideia de ler 10 salmos por dia. Não sei onde que eu estava com a cabeça. E fiz em 15 dias. Mas eu acabava a leitura, eu estava todo atormentado. Por qual razão? É que talvez se você pensasse, não, eu vou ler 10 salmos, às vezes, não, mas não é sobre isso. Você precisa ler o salmo do Espírito do Salmo. E eu pensei que teria pelo menos um grupo de salmos de lamento, salmos de alegria, salmos de festa, salmos de indignação, salmos de ódio. Mas veja, eu leio o Salmo 22 que começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus, que isso? Aí quando eu acabo o Salmo 22 naquele desespero, cadê Deus, que luta? Eu entro no 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas como? Um minuto atrás estava, por que me desamparaste? Um minuto depois, nada me faltará. Aí, no Salmo 24, aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a uma vaidade, esse vai habitar no monte do Senhor. Piorou. Por quê? Os salmos não obedecem uma linha de emoções. Porque já aconteceu em um dia em que 9 da manhã eu estava no 22, meio-dia eu estava no 23, às 19 horas no culto eu estava no 24, eu acho que vocês já estão aqui. Porque os nossos corações oscilam em emoções, mas independente da oscilação das nossas emoções, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, para sempre. Se os salmos é onde os nossos corações são derramados, os profetas, e não digo necessariamente o dom da profecia ou na revelação, digo o ministério profético, é onde o coração de Deus é derramado. O que são os profetas? Eu diria que eles são quase extraterrestres. Eles não são normais, eles não são vendíveis, eles não são compráveis, eles não são negociáveis, eles não estão presos a agendas, eles não estão presos a nomes, eles não estão presos a títulos. Eles carregam o sentimento divino, e não só o sentimento divino, eles não apenas sentem o que Deus sente, eles sentem com Deus. Não entenderam o que eu disse? Não é apenas sentir o que Deus sente,
é sentir no momento que Deus sente. Explico. Enquanto a situação parecia estar feliz com o avivamento do rei Josias, alguém dos profetas começa a orar, porque está vendo coisa estranha, do meu jeito de falar estranho. Quem? É Jeremias, que no meio de um avivamento está gritando: arrependam-se. E ninguém está entendendo. Por quê? Porque algumas vezes Deus não está falando sobre coisas que estão acontecendo agora, mas situações que podem acontecer daqui a alguns momentos. E enquanto Jeremias grita e ninguém se importa, tem alguém que não fala com o povo, mas fala com Deus. Não me ouve? Porque nem sempre o profeta é aquele que vai trazer de Deus ao povo. Algumas vezes ele vai trazer a injustiça do povo a Deus. Enquanto Jeremias grita para o povo, tem alguém gritando para Deus. Quem é? Abacuque. O nome dele, que é aquele que abraça, de fato abraçou a causa do povo e está brigando com Deus, a ponto de dizer para Deus: o Senhor não vai me responder? Até que o Senhor me responda, eu subirei na torre de vigia, para ver o que me dirá, e que resposta tu darás à minha queixa. Acho que vocês não estão aqui. Olhe para alguém e diga: Deus está te procurando em um lugar que só você pode ir. Fala para umas três, tem que ser três. Diga: Deus está te procurando em um lugar onde você poderá ter resposta dos teus problemas. Não será no Instagram, não será no WhatsApp, não será no YouTube, será na torre de vigia. Eu queria alguém para receber o que eu estou ministrando. E Abacuque diz: eu subirei à torre de vigia para ver o que o Senhor me dirá e que resposta tu darás à minha queixa. Ele está querendo dizer: eu ficarei em alerta, eu ficarei bem posicionado, a torre na vigia, porque eu vou me deslocar de qualquer coisa que me ligue à terra, porque quem quer resposta do céu não pode ficar o dia todo conectado às coisas da terra, achando que o céu é obrigado a responder quando você bem quiser. Quem quer resposta do céu tem que deixar a terra para poder estar atento ao que o céu vai dizer. Subirei a torre de vigia e ficarei lá até para ver o que o Senhor me dirá. Olhe para alguém e diga: eu vou entrar na torre de vigia. Diga para alguém: eu vou entrar na torre de vigia. Não importa o que diga, não importa o que fale, eu preciso de uma resposta que só Deus pode dar. O médico não pode me dar, o advogado não pode me dar, o governo não pode me dar. Eu não vou sair da torre de vigia. Oh Deus, fala, oh Deus, fala. Eu queria pelo menos 30 comigo hoje para dizer: eu vou me posicionar e eu vou esperar Deus me responder. Ou ele fala, ou ele fala, ou ele responde, ou ele responde. Eu não sairei daqui, eu não vou descer. Eu estou em uma grande obra. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas eu tenho uma boa notícia. Tem resposta chegando para alguém aqui. Eu quero muito que você olhe para alguém e diga: só tem um jeito de resolver isso. Corra para a torre de vigia. É lógico. Quem me ouve diz amém. É que tem um garoto no meio disso. Ele de fato é um garoto. Enquanto Jeremias já está profetizando, é o pastor Bruno ali?
isso? Perdeu meu WhatsApp? Avisa, tá? Depois eu te passo de novo o número, tá bom? Deus abençoe o senhor. Ó, me atrapalhou todo aqui. Enquanto Jeremias profetiza, eu até vou virar para cá. Enquanto Abacuque ora, tem um garoto que está vendo todo esse movimento. Eu quero ministrar isso aos líderes, pastores. Tem gente te olhando. Tem gente te olhando servindo, tem gente te olhando pregando, tem gente te olhando pastoreando, tem gente te olhando orando. Acho que você não me ouviu. Tem um garoto que está olhando. Ele está olhando Jeremias profetizando. Ele está olhando Abacuque orando. E ele está olhando que mesmo depois de um avivamento, o povo parece que não obedeceu a ponto de serem levados cativos. Algumas vezes a gente não sente o problema porque ele começa a vir parcelado. E esse nível de ataque foi muito bem orquestrado. Ele foi em parcelas. 605, 597, 586 antes de Cristo. Você não me ouve? O primeiro ataque foi tirar os jovens. O segundo ataque foi tirar a classe trabalhadora e sacerdotal. A última foi destruir o templo e o que ficou. Acho que você não me ouviu. O fato de estar dizimando de pouquinho em pouquinho, pode dar uma ideia de que o problema não vai acontecer de vez. Mas o que eu amo sobre Deus é que há uma justiça de Deus acontecendo. E Deus não deixará o seu povo. E o povo vai ter que aprender a lidar com aquela situação. E aprender a confiar em Deus naquela situação. E primeira mensagem, não deixar de viver. Tempos de crise não são tempos onde temos o direito de deixar de viver. Por isso que para o povo que está sendo levado cativo, Jeremias escreve uma carta. Qual é a carta? A carta de Jeremias para o povo cativo é essa: vocês que estão no cativeiro, casem, construam casas, tenham filhos. Se sou eu, é sério? Eu pensei que Deus ia me tirar daqui. Vai, mas não agora, porque você precisa aprender algo com um processo. E a primeira coisa que vocês vão ter que aprender é que o fato de estar em um momento difícil não pode arrancar de vocês a vontade de viver. Construam casas. Acho que vocês não me ouvem. Esse foi um dos textos que eu mais me agarrei em 2005, dia 26 de junho de 2005. Eu tinha 11 anos quando meu irmão foi assassinado. No dia 27 enterramos meu irmão. No dia 28 estávamos no culto na igreja. E o que fazer a partir de agora? E me lembro como se fosse hoje o texto de Jeremias 29. Construam casas, tenham filhos. Você tem direito de lamentar, você não tem direito de parar de viver. Eu quero muito que você dê um sorriso para uns dois, bate na mão de alguém e diga: você tem direito de lamentar, você não tem direito de parar de viver. A vida precisa continuar. Se não derem glória, eu vou embora. Por quê? Porque Deus disse 70 anos e vocês vão sair daí. Eu estou dizendo que essa prova tem dia para começar. Eu queria alguém agora. E tem dia para terminar. Mas enquanto eu não te livro da prova, eu vou te fazer prosperar dentro dela. Eu vim liberar uma palavra. O que era para ser a sua morte, Deus vai fazer nascer o maior milagre da tua vida. Quem pode dar o maior brado de glória?
você puder e quiser, olhe para alguém com um sorriso e diga: Deus vai fazer nascer algo nessa situação. Eu não sei para quem eu estou pregando, pastor Davi, eu não sei para quem eu estou pregando, pastora, mas o espírito da profecia me tomou agora. E o Espírito acabou de me dizer para liberar uma palavra. Vou liberar para quem quiser. Eu sei que doeu, eu sei que está doendo, mas eu estou gerando algo extraordinário. E o tempo de nascer chegou. Eu não sei para quem é, mas a bolsa vai romper. O milagre vai nascer, vai nascer, vai nascer. Só quem acredita faz alguma coisa. Oh, meu Deus! E vou dizer mais ainda. Vou dizer mais ainda. Olhe para mim se você puder e quiser. Eu vou dizer mais ainda. Prego há 26 anos. Há 26 anos prego. Não sou garoto. E estou ministrando com temor do Espírito Santo. Para quem quer. A palavra de Deus para alguém é: eu vou fazer nascer. Vou fazer nascer. Vou fazer nascer. Vou fazer nascer. É isso que Deus me diz. E é isso que Deus me mostra enquanto eu falava agora. O Senhor me diz: o que eles estavam reclamando como problema, na verdade era um útero. Vai nascer profeta daí, vai nascer milagre daí, vai nascer projeto daí. Quem quiser, dê o maior barulho por um minuto. Levante as duas mãos agora. Espírito da profecia, tome essa casa nos próximos minutos, em nome de Jesus. Quem pode dar o maior brado de glória agora? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Põe a boca no pau, pois ainda tem esperança. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele vai na tua frente, Ele vai quebrar os ferrolhos, Ele vai trazer tesouros na escuridão. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Mas só pode nascer. Só pode nascer. Só pode nascer. Ai, como é complicado. Como é complicado porque sepulcro e nascedouro estão ligados no mesmo evento. Deus precisa sepultar os nossos planos para os dele começar a nascer. Porque alguns dos nossos planos eram bons, mas se desviaram da agenda e do propósito e da graça e do favor dele. Eu estou dizendo isso porque enquanto Jeremias profetizava, enquanto Abacuque orava, enquanto Daniel se mantinha fiel na Babilônia, eu não tenho tempo para falar de todos eles, tem um garoto estudando para ser sacerdote. O nome dele é Ezequiel. Olhe para alguém e diga, pergunta para alguém e diga: você já se dedicou a algo que não aconteceu? Diga para alguém. Já?
Não, você não se dedicou por uma semana, não se dedicou por um mês, você se dedicou por 20 anos. 20 anos. Desde a infância, ele vê sacrifícios, ele vê rituais, ele vê o templo, ele vê o culto. Mas quando seria a vez dele, aos 25 anos, tudo desmorona. Só comigo ou mais com alguém que você falou assim: Deus, por que na minha vez dá errado? Tem alguém aqui? Tem ninguém normal? Não? É o Bruno ali? Nunca aconteceu com você? Não? Comigo já. Nunca? Quem já aconteceu? Pastor Davi, aconteceu contigo? O senhor está me filmando? Eu não estou te vendo, que eu estou meio Bartimeu, peraí. Pronto, minha fé me salvou. Já aconteceu? Na minha vez deu errado, mas na minha vez. Ele seria sacerdote, estudou para ser sacerdote. E eu estou dizendo que desmoronou literalmente. Não é que Deus não só deixou você fazer, Deus tirou as possibilidades de você fazer. São duas coisas distintas. Uma coisa é ele não ser sacerdote, outra coisa é não ter mais templo. Algumas vezes Deus apenas não vai nos tirar da agenda, Ele vai tirar a possibilidade de retornar. Ninguém dá glória agora? Você fala: não, assim que melhorar eu volto nisso. Eles falam: volta não. Não volta não. Por qual razão? Porque às vezes nós não entendemos que aquilo não era o nosso destino, era só um processo. Posso pregar isso? Deus sabe como fazer o quebra-cabeça se encaixar. Há 15 anos, eu ensinei ele a anotar, ele anota tudo, depois você me passa o esboço. Eu ensinei algo para o Gabriel, eu falei: filho, não tenha medo de começar projeto nenhum. Ele falou: mas pai, se não for de Deus, então esse projeto vai te levar até o projeto que Deus quer. Se essa não vai ser a coisa que Deus tem para você, então essa coisa vai te levar para a coisa que Deus tem. De uma forma, Deus vai saber se conectar. Vocês não estão aqui? Guarda isso. Guarda isso. Deus queria fazer da nação de Israel uma nação de reino e sacerdote. Falem comigo: reino, sacerdote. Pronto. Então, esse líder que vai treinar a nação, ele tem que ser o quê? Alguém que tenha a diplomacia de um rei e a experiência de um sacerdote. Aí Deus pega um garotinho com 3 meses, tem que ser 3 que minha língua é presa, e manda esse garotinho para o palácio e fica 40 anos lá, aprendendo o que? Reino. Depois de 40 anos, ele vai para o deserto e vai ficar 40 anos no deserto. Ele vai ficar 40 anos com quem no deserto? Como que é o sogro dele? Sacerdote? Não, vocês não estão aqui. Sacerdote. Então, 40 anos ele aprende reino. Os outros 40 anos, vocês não estão aqui. Então, quando ele vai liderar o povo, ele sabe sobre reino. Ele sabe sobre Deus estava investindo nele. Você fala: minha vida parece que não se encaixa. Não se encaixa porque não chegou o tempo certo. Deus sabe como encaixar cada curso, Deus sabe como encaixar cada fase, Deus sabe como encaixar cada trauma, Deus sabe como encaixar cada problema. Se vocês não derem aleluia, eu vou embora. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, se Deus não vai
precisar de Ezequiel como sacerdote, por que deixar o cara estudar 25 anos? É porque Deus vai levar ele em um nível de revelação que só se ele fosse sacerdote ele entenderia. Por exemplo, no capítulo de número 8, Deus vai pegar ele pelos cabelos e vai levar ele no templo, onde só os sacerdotes poderiam entrar, para ver a corrupção dos sacerdotes. E por que ele pode entrar lá? Porque ele sabe aonde fica. Porque ele viveu lá. Algumas vezes você está vivendo coisas aqui que só vai precisar dela, às vezes 10, 15 anos depois. Vocês não estão aqui, não é possível. Deixa eu tentar explicar isso. Deus começa uma faculdade intensiva com um garoto para fazer dele governador do Egito. Para fazer dele governador do Egito, ele tem que ter experiências de um governador. O que ele vai precisar? Primeiro, ele precisa saber como que é o rebanho, o gado. Não é à toa que ele vem de a família de pastores. Logo em seguida, ele tem que saber como que funciona o sistema de irrigação do Egito, que passa por poço. Ele foi jogado no poço com 17 anos. Ele, como governador, tem que saber como que funciona o mercado escravagista. Ele foi vendido como escravo. Ele tem que saber como que funciona a questão do comércio exterior. Quem vendeu ele, vendeu para os ismaelitas, que negociavam com o comércio exterior. Ele tem que saber como que funciona os oficiais do rei. Ele vai ser mordomo de um dos oficiais, Potifar. Ele tem que saber como que funciona o sistema presidiário. Ele vai ser prisioneiro do rei. Não tem mais para onde ir. Governador, Deus está investindo em você o tempo todo. Eu queria alguém para entender o que eu estou ministrando. Bate na mão de uns 3, diga: Deus está te preparando o tempo todo. Deus estava te preparando o tempo todo. Eu vim liberar uma palavra pelo poder do Espírito Santo. Não é desperdício, é preparo. Eu queria alguém para dar um brado agora. Eu vou dizer de novo: não é desperdício, pastora, é preparo. Quem quiser receber, receba aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, nem desceu no coração dos homens. É o que Deus tem preparado. Diga assim comigo: aonde o meu talento não me leva, o Espírito me leva. Teu talento pode te levar muito longe, mas vai chegar um momento que, por mais talentoso que você seja, você ainda continua limitado. Não me ouviram. Qual que é o problema de alguém talentoso e capacitado? É que ele vai ficar confiando no seu talento. O problema de quem tem pouco talento é que quem tem pouco talento sempre fica na justificativa e na comparação. Quem tem um nível de talento médio, nem é muito talentoso, nem pouco talentoso, ele pode ficar se achando melhor do que tem menos e invejoso de quem tem muito. Quem tem muito talento pode confiar demais nos talentos que tem, a ponto de achar que não precisa se preparar tanto, que não precisa orar tanto. Quanto mais talentoso uma pessoa for, mais dificuldade ela terá na sua vida de oração. Vocês não estão aqui. Então, como fazer alguém talentoso deixar de confiar nos seus talentos para confiar em Deus? Tempestades. Vocês não dão glória agora. Porque existem coisas que você só poderá fazer se você gerar no Espírito. Não estão aqui. Vou dizer de novo, pastor, eu vou dizer de novo. Existem coisas que a gente só gera no Espírito. Vou continuar dando o exemplo de José para voltar em Ezequiel. Olhe para cá.
O faraó teve o sonho, nenhum dos sábios interpretou, ninguém interpretou. Quem me ouve diz amém? Lá vem José para interpretar. José interpreta. Assim que José acaba de interpretar, Faraó diz o quê? Haveríamos homem como este, acharíamos homem como este, em quem habita o Espírito de Deus. A revelação do sonho ele não teve por talento, a revelação do sonho ele teve o que ele gerou no Espírito. Acho que você não me ouviu. A casa de Potifar, a mão de Deus estava com ele, ele administrou com talento. O que ele conseguiu na prisão de confiança foi com talento, mas revelar sonhos só se ele gerasse algo no Espírito. Acho que você não me ouviu. Quando Deus faz as pessoas desprezarem o teu talento, é que você precisa gerar algo que vai além daquilo que você pode produzir com as mãos. Você tem que produzir na fé, é pelo Espírito. Eu acho que você não me ouviu. Agora volta em Ezequiel, se não der glória eu vou embora. Ele poderia e com certeza seria um bom sacerdote, mas Deus não queria apenas um sacerdote, Deus queria um profeta. E sacerdote vinha de linhagem, mas profeta vinha de escolha divina. Eu queria alguém para dar glória agora. Alguém recebe o que eu estou pregando? Não é possível. Então Deus diz: sacerdote o templo te ensinaria, mas para aprender a ser profeta é só na escola da tempestade. Eu queria alguém para dar glória. A tempestade não vai te matar, a tempestade está gerando algo em você que de outra forma você não teria. Mas eu venho para dar uma boa notícia. Sabe qual é? O luto acaba hoje. Deus desceu para te empurrar para um novo propósito. Você pode me ajudar a pregar? Só um pouquinho de retorno para mim. Bate na mão de uns três. Vai, minha língua é presa, me ajuda. Bate na mão de uns três. Diga: o luto acaba hoje. O luto acaba hoje. Acho que vocês não estão aqui, não estão entendendo, vão entender agora. O luto acaba hoje. Vou explicar o que é que o luto acaba hoje. Eu acho que vocês não ouviram o que eu estou pregando. Eu disse que Ezequiel estudou por 20 anos, ele tinha 25, quantos anos? 25, vocês não me ouviram, ele tinha quantos anos? Mas a Bíblia diz no capítulo 1 que no 30º ano, não me ouviram, ele estava com 30 anos, ele já estava no cativeiro 5 anos. Eu acho que você não me ouviu. É 5 anos de luto, é 5 anos de silêncio, é 5 anos sem resposta, é 5 anos fora do meu propósito, é 5 anos sem o meu sonho, é 5 anos sem a minha casa, é 5 anos com tudo destruído. Mas quando ele estava com 30 anos, não me ouviram. Deus diz: o luto acaba agora, o silêncio acaba agora. Eu queria alguém para dar glória agora. Ele manda eu te dizer: se todas as portas da terra fecharam, eu vou abrir os céus para falar contigo. Eu não sei se é o BBC e tu acredita, mas os céus se abriram essa noite. Levante as tuas mãos quem acredita. Se eu sou você, nem parado eu ficava. Eu vou liberar uma palavra para quem crê. Os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. Dê o maior brado de glória. Os céus. Cadê Deus? Cadê Deus? Olhe para alguém e diga: cadê Deus?
Diga: cadê Deus? Onde está Deus? Eu tentei encontrar Ele, eu não o encontrei. Faz 5 anos que tento encontrá-lo, tudo desmoronou. Cadê Deus? Se tiver, e se for possível, projetar na tela, versículo de número 4 do capítulo 1. Eu queria alguém comigo agora. Eu estava entre os exilados. Vocês não me ouviram? Eu estava entre os exilados. É um lambendo a ferida do outro. Estava entre os exilados. Eu acho que vocês não me ouvem. Para você entender melhor o capítulo 1 de Ezequiel, você pode, me permita, deixa lembrá-los, o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Deus diz: é sério que vai passar mais 5 anos chorando e não consegue perceber o que eu estou empurrando e o que eu estou gerando em ti? Eu acho que você não me ouviu. Os salgueiros que estavam no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eu acho que você não me ouviu. Sem salmo, sem louvor, sem salmo, sem adoração. Não vamos cantar, não vamos cantar. Os inimigos nos pedem louvores, não vamos cantar. Aí Deus manda eu te dizer: você vai ficar preso no seu ressentimento, ou você vai confiar que aquilo que eu comecei, eu sou fiel para aperfeiçoar. Posso liberar uma palavra só para uma pessoa? Olhe para alguém, só se você quiser e puder. Como eu vou olhar para o meu tecladista e diga assim: Deus nunca vai te levar em um lugar que Ele não esteja. Ninguém deu glória. Eu queria alguém comigo aqui. Eu acho que você não me ouviu. Eu já fico assustado com os céus abrindo em Jerusalém. Mas também é Jerusalém, é a casa do rei. O céu vai se abrir na casa do rei. Agora eu fico mais maravilhado ainda. Deus abriu o céu no território do inimigo para mostrar que quem manda lá é Ele. Eu acho que você não me ouviu. Eu estou dizendo que naquele cenário, quem manda não é o diabo, é Deus. Ele está abrindo os céus lá. Capítulo 1, versículo 4. Eu estava lá, no meio de todo mundo, junto ao rio Quebar. Olhe para alguém e diga: Deus está fazendo algo nascer. Vai que eu já vou terminar. Diga: algo vai nascer. Recebe o que eu estou pregando? Eis que olhei em um vento tempestuoso. Eu acho que vocês não estão me ouvindo, porque a Bíblia diz que eu tive visões de Deus. E eu acho interessante que quando a gente fala assim, ó, visões de Deus, aí a gente já imagina: nossa, visões de Deus, aquela coisa linda. Quer que eu fale o tipo de visões de Deus que Ele tem? Tempestade de fogo. Visões de Deus que Ele tem, um bando de ossos secos. Eu acho que você não me ouviu, porque algumas vezes as visões de Deus carregam glória escondida em problemas. Eu acho que vocês não me ouvem. Eu vou dizer de novo, eu vou dizer de novo, eu vou dizer de novo. Posso liberar uma palavra? Amado pastor Davi, eu tive que aprender algo na minha vida pastoral. Eu ficava tão preocupado em orar para Deus resolver problemas, que uma vez Deus me disse, eu ensinei isso ao meu filho: para de orar para resolver problema até que você ore para Deus alinhar a visão de quem está do seu lado. Acho que vocês não me ouviram. Eu acho que você não me ouviu. A Bíblia diz que um exército cercou a casa de um profeta chamado Eliseu. Um exército cercou a casa dele. E aí ele acordou de manhã e o servo dele falou: meu senhor, o inimigo cercou a nossa casa inteira. Aí Eliseu falou: meu Deus, que problema. Qual o problema? O exército não, o meu servo, ele não está vendo o que eu estou vendo. Eu acho que vocês não me ouviram. O maior problema não estava fora de casa, estava dentro de casa. Porque maior do que o exército cercando lá fora é gente desalinhada com a tua visão vivendo contigo. Vai dar errado. Eu acho que você não me ouviu. A primeira oração não foi para resolver o problema, a primeira oração foi para resolver a visão. Abre os olhos do moço. Eu acho que você não me ouviu. Eu estou dizendo que ao invés de você só olhar o meio dessa tempestade, no meio dessa tempestade tem glória dentro dela. Eu queria alguém para dar um bravo agora. Alguém recebe o que eu estou pregando? Só se você puder e quiser, eu prometo. Eu gosto de pregar assim, me ajude. Olhe para alguém e diga assim: Deus vai alinhar a nossa visão hoje. Deus vai alinhar a nossa visão hoje. Ele manda eu dizer: se prepare, porque o problema do lado de fora eu já estou resolvendo. E agora eu estou alinhando a visão do lado de dentro. Ninguém vai ficar
Posso pregar isso agora? Vocês estão comigo? Eu já vim pregar em vigília aqui. Eu sei que vocês são da marcha. Vocês estão comigo? Sabe o que foi que ele viu? Sabe o que foi que ele viu? No meio da tempestade, eu não tenho tempo para pregar sobre isso. No meio da tempestade, sabe o que foi que ele viu? Ele viu seres viventes que tinham rostos, que indicam a plenitude na personalidade de Cristo. Não me ouviram? Eles viram o rosto de leão por causa da sua autoridade, domínio e realeza. Eles viram o rosto de homem por causa da sua humanidade e inteligência. Eles viram o rosto de águia por causa da sua divindade e da visão que vem das alturas. Eles viram o rosto de boi. Não me ouviram? E por que rosto de boi? Eu acho que você não me ouve. Eu sou do interior, eu sou de Capivari, pertinho de vocês, Capivari. Não sei qual é a razão disso, mas é a terra que o boi dormiu, uma coisa assim. O que tem a ver com isso? Mas a minha terra tem muito boi. E quando eu era criança, eu vi uma cerquinha e eu falei: é sério que esses boi ficam aqui? E o meu primeiro pastor da Igreja do Brasil para Cristo, pastor Sebastião Isaías Machado, foi o meu primeiro pastor. E ele me disse, enquanto nós íamos, eu ia para a escola, ele ia para a horta. Irmão, ninguém aparece de paraquedas. Eu não comecei no púlpito, eu comecei na horta com o pastor Machado. E nós íamos e ele ia caminhando, eu vou para Canaã, eu ia atrás dele. Eu disse: pastor, por que o boi não sai daqui? E ele me disse assim: porque isso é mansidão. E eu falei: como assim mansidão? Não vale a pena gastar a sua força à toa. Eu acho que você não me ouve. Eu só não entendia na época a diferença entre um touro e um boi. Não me ouviram, não me ouviram. A Bíblia apresenta Jesus como boi. A Bíblia apresenta os servos de Deus como boi. A Bíblia apresenta pastores como boi. Vocês não estão aqui. E os demônios são vistos como touros. Não estou falando que o animal é demônio, pelo amor de Deus. Mas por qual razão? Porque qual é a diferença entre o touro e o boi? Como animal, nenhuma. Como intervenção humana, sim. O touro é um animal indomável, poderoso, que para trabalho é impossível. Então, quando eles queriam um animal para trabalhar, eles tinham que castrar o touro. O que é o boi? É um animal castrado, com os seus hormônios equilibrados, para ser manso. Vocês não me ouvem? Porque Jesus é boi? Porque eu ser boi? Porque eu fui castrado do mundo para poder ter o espírito manso de Cristo. Eu sou poderoso, mas os meus desejos não é para o pecado, porque não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você não me ouve, você não me ouve, você não me ouve, você não me ouve. Então tem leão, tem águia, tem homem, tem boi. Ele viu os seres, agora se vocês não deram luz, vocês são da marcha, vem comigo agora. Ele também viu com os seres viventes que tinha uma roda dentro de outra roda. Não me estão aqui. É uma estrutura de roda dentro de roda, e tinha olhos para todos os lados. Não me ouviram? As rodas estavam alinhadas uma dentro da outra. É roda dentro de roda. Eu acho que você não me ouviu. Deus está dizendo para Ezequiel: não é porque está tempestade que está tudo desalinhado. Você nem imagina que no meio dessa situação eu estou colocando roda dentro de roda. Eu vim nessa quarta-feira como profeta aqui para dizer: pastor, pode ficar em paz. É roda dentro de roda. É roda dentro de... Eu queria alguém para receber. Deus está alinhando estruturas. Era para alguém reagir. Se você não der glória, eu vou embora. A Bíblia diz que para onde o Espírito ia, a roda ia. Não é o Espírito que acompanha a roda, é a roda que acompanha o Espírito. Não é o Espírito que acompanha a agenda da igreja, é onde o Espírito
Fica em pé. Deus vai te reposicionar. Fica em pé. Deus vai te reposicionar. Fica em pé. Deus vai te reposicionar. Eu vou terminar a mensagem agora. Fica em pé. Filho do homem. Filho do homem. Eu queria alguém agora. Põe-te em pé. Eu acho que você não me ouviu. Deus sabe que nem força para vir aqui você teria. O que você não sabia é que o Espírito levantou e me levou. Eu vou ministrar para quem quer. Está vindo uma força sobrenatural. No meio da tempestade tem reposicionamento. Principados e potestades estão caindo agora. Cai, 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 em nome de Jesus. Junto aos rios da Babilônia, Deus, eu vou fechar a Bíblia, senão vai virar vigília. Junto aos rios da Babilônia, eu pedi para vocês repetirem junto aos rios da Babilônia, ao rio Quebar. Vou explicar por quê. Sabe por que eu pedi para você repetir junto aos rios da Babilônia? Porque Babilônia não tem rio. Estude um pouco, descobrirá que o rio Quebar não é rio, é um canal artificial de água do poderoso rio Eufrates, e que Nabucodonosor, com a sua engenharia extraordinária, séculos antes do seu próprio tempo, trouxe por aquedutos. Temos cidades no nosso país que ainda não têm essa capacidade de saneamento básico, mas na Babilônia, aquedutos que fizeram com que houvesse um canal de água artificial, o rio Quebar. Vocês não estão aqui. Eu estou dizendo que aquele canal de água artificial era o que sustentava o sistema da Babilônia, e que sustentaria o povo de Israel que estaria ali. Mas Deus manda te dizer: eu te dei visões junto ao rio Quebar para te lembrar que o rio Quebar é só uma provisão provisória. Teu sustento não vem daqui, teu sustento vem de lá. Cuidado para não se apoiar em provisões humanas que só são temporárias. Vocês não estão aqui não. É por isso que para Ezequiel, que estava junto ao rio Quebar, o que Deus mostrou para ele? Mas vocês não pular agora, eu vou embora. Deus mostrou para ele um fio de água que descia do templo. O senhor já entendeu? Um fio de água que saía do altar. E era tão poderoso, porque cada vez que o fio era medido por 500 metros, o nível da água aumentava. Olhe para alguém e diga: vai confiar na provisão humana ou vai confiar na progressão divina?
Eu estou dizendo que o nível das águas da provisão desta casa está subindo mais 500 metros. Eu não vai dar glória, eu vou pegar para quem vai dar glória. Mediu 500 metros, água nos tornozelos. Mediu 500 metros, água nos joelhos. Mediu 500 metros, águas na cintura. Mediu 500 metros, escolhe, ou sai ou atravessa nado. Eu queria alguém comigo aqui. Mas olhe para mim, porque eu pedi para vocês lerem o capítulo 2 e eu termino. Se você vai se mover pela minha revelação, porque no meio dessa tempestade eu fiz nascer um profeta, eu vou te dar um livro para comer. Me ouça, não é um livro para ler. Porque eu já vi gente ler o livro e ainda não tem o livro dentro dele. É possível estudar o livro e não ter o livro. É possível pregar o livro e não ter o livro. Deus me trouxe aqui nessa quarta para dizer: eu não quero só que você leia, eu quero que você coma. Tem que estar dentro de você. Só que só tem uma coisa estranha no que eu li. Sabe o que é estranho? É que está escrito, estranho do meu jeito de falar estranho, que o livro tinha ais, lamentos e choro. Sim ou não? Mas quando ele comeu, se o livro tem ai, lamento e choro, significa que o gosto deveria ser qual? Mas estranhamente, quando ele comeu, na boca, olhe para alguém e diga: no meio dessa tempestade e no meio desses lamentos, tem um mel escondido. Eu estou dizendo que Deus está arrancando doçura da tua tempestade. E eu vim para pregar só isso. Bate na mão de uns 5 aí, diga: Deus está arrancando doçura da tua tempestade. Diga: o que foi tempestade para você vai ser mel para alguém. Eu acho que vocês não me ouviram, eu vou dizer de novo. Eu não consigo nem imaginar a tempestade que a irmã passou aqui. Não conseguia dobrar o joelho, mas que era a tempestade virou mel. Eu acho que você não me ouve. Vou liberar até alguém receber. Eu estou dizendo que essa tempestade no casamento, no filho, na família, o Senhor manda eu te dizer: o que era tempestade vai se tornar testemunho doce para a vida de alguém. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. Ele manda eu te lembrar. Tem alguém que recebe? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, mais alegria, mais alegria. Ela não é possibilidade, a alegria é certeza. Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. Para amanhã. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, de onde vêm suas mensagens? Eu falo: você tem tempo para ouvir tempestade? O que é doce para você foi tempestade para mim. Mas posso falar de algo ainda maior? Porque eu experimento a doçura da salvação. Mas a doçura da minha salvação foi gerada numa sexta-feira, quando a meio-dia tudo escureceu e uma tempestade invadiu Jerusalém. E no meio daquela tempestade estava alguém que ele é o verdadeiro filho do homem, não é Ezequiel. É maior do que Ezequiel, é maior do que Salomão, é maior do que Jonas. O nome dele é Jesus de Nazaré. Mas no meio da tempestade uma doçura estava sendo gerada. Eu queria alguém para dar glória agora. Ele levou
levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Vocês não vão dar glória? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e as nossas pisaduras, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. A doçura da minha salvação vem de uma cesta tempestuosa. Mas diga para uma pessoa só para uma. Diga: a tempestade da cesta vai passar. O silêncio do sábado também. Diga: mas depois que a pedra for removida, você vai ver que o maná escondido não apodreceu. Sabe qual era o gosto do maná? Sabe qual era o gosto do maná? Mel. Eu acho que você não me ouve. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não apodreceu. Eu queria alguém comigo. O corpo dele não apodreceu. Ele não apenas ressuscitou, ele é a ressurreição e a vida. E no domingo